Começar aqui a nossa live, mas vou colocar aqui nos comentários o nosso tema de hoje, que é meditação passiva e ativa. Olá! Já já o Bruno também tá entrando aqui para eu poder chamá-lo. Então, queridos, sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho hoje, eu vou convidar o Bruno, tô só esperando ele. Oi, Clarice, querida. Ele entrar aqui pra gente começar a falar um pouquinho sobre essas formas, né, esses métodos pra gente meditar. Então, eu sou uma professora que eu costumo dar aulas e o meu curso de meditação é todo voltado para meditação passiva, que são as meditações que a gente faz sentadinho, o corpo está em uma postura passiva. E convidei o Bruno, que o Bruno ele é mestre aí de danças e ele é uma pessoa maravilhosa, trabalha com acro yoga, tantra, né? Ele vai se apresentar aqui quando ele entrar. E ele vai falar um pouco sobre esse estado de meditação dentro das meditações ativas, né? Como que elas podem nos ajudar e que para nós ocidentais elas são maravilhosas. Então, se alguém quiser ir deixando também aqui embaixo nos comentários perguntas sobre meditação ativa, meditação passiva, como é que funciona, pode ir deixando que eu vou ver aqui só se o Bruno já está e de repente eu não observei. Ainda não. Vou colocar o Bruno aqui. Mais um pouquinho, segura, gente, a emoção. Oi, Olá, Bruno! e aí? Tudo bem, querido? Beleza. Que bom! Querido, seja bem-vindo. Eu já mais ou menos expliquei para o pessoal o que que a gente vai, um pouquinho do que a gente vai falar hoje, mas eu Ótimo. queria que você se apresentasse. Falei um pouquinho de você, mas foi super superficial, então se apresente para a gente começar o nosso papo. Tá bom. Bom, sei bem o que você falou, então eu vou falar uma apresentação geral, qualquer coisa você pergunta. Tá. É, então, meu nome é Bruno Garrote, né? Sou professor de yoga, é uma modalidade também chamada de acro yoga, professor de dança contemporânea, especificamente contato e improvisação, e também massagista, né? E E acho que é isso. E professor de História e Filosofia, né, do Yoga, né, e além disso, então, das pesquisadoras de meditação, né. E aí eu fiz justamente também um doutorado, né, nessa área de estudo da história da Índia. Então, eu estudei a Índia, né, a história dela, para pesquisar como que a maneira como a gente entende o que que é o yoga modifica bastante e afeta o nosso corpo e a nossa mente, né, que é um pouco do que a gente vai ver hoje, né, essa Vai falar meditação. hoje sobre. Exato, que massa, querido. Conta para o pessoal sobre o Acro Yoga rapidinho, assim, só para quem nunca ouviu Tá. falar desse termo. Eu acho difícil, mas às vezes a pessoa não ouviu, ainda Sim. não passou por isso. Não, claro, é um termo relativamente novo, se for para pensar, né? Mas é acro yoga, né? Então é uma prática que trabalha acrobacia, yoga e massagem e dança, né? Então a massagem é uma prática que vai integrando essas modalidades, né? Então é um yoga, digamos, é um yoga fluido em duplas, né? Ou até em trios, né? Assim, então é bem interessante, né? A gente fala que é isso, é o yoga das relações, né? É o yoga das relações. Às vezes você está no seu tapetinho, o yoga é super importante, né? Para trazer um centramento, um Ah, individuamento, individuação. E o acro yoga traz o tempo inteiro uma empatia, né? Uma escuta sensível do outro, né? Então é super gostoso, né? De estar praticando muito, também. muito interessante, né? Porque a gente aproveita justamente isso, essa coisa do observação do eu e a observação do outro enquanto estou também no eu, Claro, né? sim. Interessante. Massa. Então, o pessoal ainda está tímido, ninguém deixou uma pergunta, mas acho que a gente pode começar apresentando aqui. Eu Vamos. falei um pouco que a minha linha
de trabalho para meditação, são as meditações passivas, são as técnicas passivas que a gente tem, que tá aí as meditações vibracionais, né, que são a dos mantras ou por som, tigelinha, vibração e tudo mais. Também tem as silenciosas, que são já mais dessa linha budista, né, Claro. Vipassana também entra Zazen. E tem também essas outras que pautam reflexões, que são as meditações que a gente faz para alguma reflexão mesmo, né? O Ponopono entra nessa linha, a, aquela famosa meditação da abundância do Deepak Chopra também entra nessa linha. E aí a gente tem outras técnicas mais primárias da meditação, que são mais concentradas de presença, que é mindfulness e Sim. outras tantas, e as meditações guiadas, criativas, que a gente faz bastante na yoga, a gente trabalha muito com a meditação criativa, né? Também Uhum. ali. Então, além disso, tem pessoas que têm muita dificuldade de sentar e meditar. E aí, o que eu considero também uma alternativa é justamente o que você trabalha e elabora, que são as meditações ativas. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre elas e a Sim. relação da mente com a meditação ativa também. Tá. Da ativa com passiva, né? Sim, então, para mim é super interessante a gente, né, também começar essa conversa, né, com isso que você trouxe, que é qual que é o objetivo, por que que a gente medita, né? Então, qual que é o objetivo da meditação? Então, acho que atualmente, dificilmente alguém, pelo menos no mundo contemporâneo, a gente pergunta, por que que você medita? Não sei, dificilmente às vezes a pessoa vai pensar algo, eu medito para me libertar, para sair do ciclo do samsara, para atingir o moksha, ou alguma coisa nesse sentido. Então, é interessante ver isso, né? Que uma tradição, né, de pessoas de 2.000 anos atrás estavam pensando nisso, né? Ou de certo modo, o rumo, né? O objetivo, né? Mirado era esse, né? E hoje é algo completamente diferente, né? Então a gente pegou os benefícios, digamos, fisiológicos, né, da meditação e trouxe para as nossas crenças, né? Para as nossas visões de mundo, né? E tá tudo bem com isso, né? Então isso é importante também, né? Igual você vai ver pessoas na Índia ainda meditando nesse sentido ou em outros lugares também, mas no mundo moderno, independente da meditação, seja ativa ou passiva, essas tantas aí, né, que se encaixam dentro desse espectro que você trouxe, querendo ou não, são meditações que nos deixam mais serenos, trabalham com bem-estar, né? Então, de algum modo, a gente ainda está inserido dentro desse nosso mundo contemporâneo, né? Então, isso é super importante. Então, estando inserido nesse mundo contemporâneo, as meditações também é bom que elas se adaptem, né? Então não adianta a gente também forçar uma meditação que às vezes não é para esse momento, né? E aí é que entra justamente essa pergunta, né? Às vezes, né? Vou meditar. Então senta aí, fecha o olho e não pensa em nada, né? Então, assim, Tá é fácil, muito assim, né? difícil, né? Assim, então, é, então, tem diferentes tipos, né, de meditações e às vezes quanto mais a gente entra em uma também, as outras começam também a ficar mais fáceis e fazem mais sentido também, né? Então, eu sinto também que elas são complementares, né, as ativas e as passivas, né? Então, tem pessoas que vão preferir só umas, mas eu sinto que também são complementares, né? Então, as ativas, de certo modo, né? É interessante a gente pensar isso, né? O que que é uma meditação ativa, né? Porque isso se A você pega ideia uma é parar a tradição mente, como é que fica na atividade? também, e se você vai pegar uma meditação, não sei, uma meditação zen budista, né? Ou uma meditação, por exemplo, meditação zazen, né? De talvez olhar, né, para uma parede, alguma coisa nesse sentido. E para ela é ok. Agora, se você já pega uma meditação dentro do Yoga Sutra, que já pensa que a meditação é você centrar numa posição, né, encontrar um asana sentado e pensar sobre o porquê a nossa consciência ainda é limitada. Então, essa já poderia ser uma meditação ativa, no sentido que você já está pensando, você está usando a meditação como uma maneira de aquietar o corpo para você pensar de algum modo. Então é muito interessante o que a gente chama de ativo. Então alguém vai estar num local, vai pensar, não, a minha meditação já é passiva e a sua é super ativa, porque você já está pensando alguma coisa. Ou a meditação criativa, né, que você falou.
Então, mesmo sentadinho e pensando, né? Tô Então, ativo, é, já é uma seja um atividade, né? Então, exercício interno, né, de reflexão. isso já é interessante. Mas só para provocar um pouquinho isso, né? Para a gente ir pensando também. Porque diferentes tradições, às vezes, vão olhar para o que algumas pessoas já estão fazendo sentadas ali, né? Em silêncio, mas já como uma meditação super ativa, né? Assim, É, então é engraçado essas comparações. Mas tradicionalmente, né, o que ficou conhecido como ativo, que a gente chama, isso é super importante, são meditações ou que você está em algum tipo de movimento, de forma geral, você está com algum tipo de movimento corporal, né? Então, o seu corpo está se movimentando de alguma maneira. Então, algumas meditações que a gente pode pensar da Kundalini, né? Que você, por exemplo, tem umas rotações de tronco, ou mexer braço, né? Coisas nesse sentido. Da Kundalini Yoga, né? Que eu quis dizer agora. Ou você anda, né? Meditações em que você faz andando, né? O próprio Zazen também tem Kinhin, meditações que anda, né? Kinhin, Também. né, que é o Kinhin, que é do passo, que você vai dando um passo de cada vez, assim, Também, então, traz essa consciência do passo, né? do passo. E, e tem o que ficou muito conhecido que a gente fala, meditação ativa. Você joga no Google alguma coisa assim, o que vai mais aparecer é o quê? São as meditações relacionadas a Osho e a Reich, né? Então isso é o que hoje está mais associado esse termo, A mas é meditação. importante falar que não é somente, né? Assim, mas é o que está mais associado, né? E são as que eu mais conduzo, assim, né? Mais Mas é importante reconhecer que tem um leque, né, gigante de aí, né? opções, né? Tem também os sufis, né? Que eles fazem aquela Também, dança toda bonita, com claro. saia, mas para entrar em transe, em estados meditativos mais profundos, né? Também. Acho que Exato. é a mais tradicional que eu conheço, assim, a Sim, tradicional não, mas a mais antiga que eu sim, ouvi dizer é essa dança dos sufis, assim. com certeza. Sim. Que interessante. E isso é legal a gente pegar essa relação, por exemplo, do sufismo, né? O sufismo tem uma correlação muito forte com o que a gente chama de, atualmente no Ocidente, de Tantra, ou Tantrismo, Olha né? só. E porque é uma corrente mística, né, do islamismo, o sufismo. E dentro do, por exemplo, tem um livro muito tradicional do Tantra, né, que é Vijnana Bhairava Tantra, né, que é como se fosse o Tantra da Suprema Consciência, alguma coisa nesse sentido. E lá tem 112 técnicas de meditação, ou 112 técnicas de yoga. Então esse é um livro do século 8, 9, mais ou menos. E ele é dentro da tradição do Shivaísmo da Caxemira, que é a tradição que eu estudei doutorado, que é, digamos, o que pode se chamar de ápice do tantrismo, né? Porque o tantrismo é um grande nome, daria uma live só para isso, né? Mas é um grande nome, só para Vamos ter explicar. outra. A gente já, Sim, já marca a próxima sobre lá tanto. vai cá Mas então, esse livro é muito interessante, porque dentro desse livro, dessas 112 técnicas, eles inclusive citam a técnica do Sufi. Né? Então, você vê como as culturas estão integradas, né? Tem Na época ali, né? E o que era o quê? Essas 112 técnicas, né? Era muito do que hoje já começou, vai virar as meditações ativas, no sentido de são 112 técnicas bem diversas. Então, é no sentido assim, alguma vai funcionar para você. para você. É, Então, assim, é muito interessante. Então, eles trazem isso, né? A caminhada, eles trazem da caminhada, eles trazem do surf, de girar, eles trazem contemplativas, que é um pouco, né? Ou criativas, que é o que você trouxe também, né? Que, por exemplo, imaginar um objeto na minha frente pegando fogo, e imaginar o mundo inteiro pegando fogo, e imaginar o próprio corpo pegando fogo, né? Com essa questão de desaparecer, né? De criar um nada a partir de um projeto, de um processo imagético, né? Então isso também é feito desde muito cedo, né? É antigo isso, se for parar para pensar, né? Então sim. é super curioso esse aspecto psicológico, né? Da, E eles trazem coisas simples também como um meio de acessar o divino. Isso é meditação, né? Que é, por exemplo, eles trazem a noção de cócegas, por exemplo. Então olha você, a hora que que você está interessante. super interessante, do século IX, né? Então assim, fala que você está recebe cócegas ou sente cócegas, alguma coisa assim, no mínimo ele te tira do habitual. Né? Então é algo que te tira do mundano. Então, se tira do mundano, a sua mente já não está ali, né? Naquele rotineiro, né? Naquele cotidiano. Então, isso é uma possibilidade de acesso ao divino. Né? Sim. Então, tudo que traz algo súbito,
né? Por exemplo, você está andando na rua e você vê um amigo, uma amiga que há muito tempo você não viu. Então, eles dizem que isso também é uma possibilidade de você entrar num processo, né, de meditação, porque você está ali, tipo, pum. Então, é um sentimento tão forte, né, de prazer e desse gozo no sentido espiritual, né, de pum, é tão gostoso, e aí você entra numa conexão, né, que você perde um pouco a noção de quem você é, onde você está. Então, isso é um pouco a questão da meditação, né? É, E nisso tudo para trazer, então, para a questão do Reich, né? E depois as meditações do Osho são bem baseadas no Reich e no que vai ser conhecido depois como bioenergética, né? Que é então o que? O processo básico é você vai pegar algum tipo de atividade ou repetição corporal, de forma que através do corpo você tem algum tipo de expansão de consciência. Em que sentido? Né? Então, basicamente se entende que pela teoria do Reich, né? Você tem couraças, né, que ele vai chamar, ou de bloqueios, né? E dentro dessas couraças e bloqueios, a gente pode ter digamos, uma terapia tradicional, né, freudiana, de conversar, né, mental, nesse sentido. sim, Mas às vezes você, ok, digamos, entendo o problema, né? Assim, mas não consigo sair dele, né? Não consigo. sim. E aí, como eu ajo a partir dele? Então, essas terapias, elas dão, de certo modo, um chacoalhão, né? Então é pegar o corpo para mover mesmo, né? Então é colocar o corpo em situações até no sentido exaustivas, muscularmente, né? Então você coloca o corpo no sentido, você entra num processo de exaustão muscular tamanha que você não consegue pensar em mais nada porque, Mais nada. né? Porque você está É, ali, então exige muito corporalmente. E nesse momento de exaustão muscular, você começa a entrar também num processo muitas vezes de fadiga muscular. E entrando num processo de fadiga muscular, você começa a ter, involuntariamente, espasmos. Né? Então você começa a ter essa noção de espasmos, né? E você começa a ter tremidas, né? Enfim, sim, espasmos, porque o corpo está falhando e depois vem. Então você começa a ter uma fadiga, né? foi Muscular. até o máximo, né, o corpo ali. E Exatamente. Então ele vai até nem, o nem os máximo. E atletas, nesse. né, que depois de uma prova fica um pouco, né, Exatamente. até a Então, fadiga. é, e a partir disso que consegue-se acessar um estado de mente completamente fora do usual. Né? Você está em um estado completamente fora do usual e você começa a entrar em um processo que aí ele vai associar isso com uma energia de vida, né? Porque você acessa um canal de, digamos, de criação, de potência, né? De vida que você não estava acessando mais, porque você saiu do seu habitual. Você rompeu algum tipo de couraça, você rompeu algum tipo de bloqueio. Então, por isso que pode ser uma terapia ou é uma meditação muito intensa também. Então, é É, importante de ter um cuidado para muito fazer, porque a forte, pessoa pode entrar num processo psicológico super forte, pode. né? Então, se não tiver alguém acompanhando, né, assim, do lado, dependendo da intensidade, da duração, uma coisa é você fazer, ok, faz essa meditação por 5 minutos, alguma coisinha assim. Agora é fazer 45, 50 minutos, né? Então, pessoas podem entrar num processo forte, né? E assim como qualquer coisa, é importante a gente ver o histórico, O dependendo como a pessoa tá. acompanhamento, né, de É um quem está acompanhamento. facilitando a prática é sempre o ideal, né. A A própria gente vai. yoga mesmo, né, também Exato. pode ser considerado uma meditação, mas se você faz muito tempo sozinho, você pode se lesionar, ou perder o ajuste, ou começar a criar vícios também, né, da gente fazer só os movimentos que a gente gosta. Então Sim, é sempre bom ter o acompanhamento, tanto para esse lado extremo, né, de algum, né, alguma liberação assim muito forte que a gente nem sabe que planeta que ainda tá, sim. quanto para ir evoluindo, né, com a própria prática. Que Não, porque legal. o yoga mostra muito isso, né? Às vezes é isso, eu tô no meio de uma aula de yoga e a pessoa, pá, começa a chorar, né? Tem um processo forte. Que é isso? Abriu o peito, entrou numa extensão, então associou aquele movimento. Então, assim, a gente tem caminhos, né, corporais que você não imagina, né? Então, aquilo a pessoa associou com o do passado, que fazia, sei lá, décadas, ou do pai que morreu, que, né? E aí lembrou por alguma coisa.
Então, se está mexendo com o corpo nesse nível, né, de atenção e profundidade, tudo pode aparecer, né? O emocional pode aparecer. É, Então, é verdade. isso. Eu fiz uma experiência, eu não sei se entra aqui, mas daquela respiração holotrópica. Como é? Ela é a Bhaskara, só que ela fica num fluxo muito constante. Fica respirando, 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 só que teu corpo fica deitado. E aí a Tá. ideia é gerar hiperoxigenação no Ah, cérebro, é sim. um psicólogo Uhum. até que conduz esse tipo de prática. Sim, E você entra em estados. E eu, assim, né? Eu sou professora de yoga porque a yoga realmente, assim, mudou muita coisa na minha vida. Mas eu sou extremamente cética com... Quando alguém fala alguma coisa, deixa eu ver. Demorei para entrar na astrologia, hoje eu amo astrologia. Mas tudo assim, sempre, né? Pisando sim, bem firme na terra para ver como é que ia ser a experiência. E foi algo, assim, que você acessa realmente por esse claro. processo, né, de hiperoxigenação do cérebro, você Sim, acessa sem nada, respirando. E, claro. obviamente, é algo também que você não pode fazer sozinho, porque por mais que Sim, você queira respirar assim e deitar, quem te conduz ali, se de repente você entra em, né, em algum outro claro. estado, é o facilitador, o professor que está ali. E foi uma Sim, experiência bem interessante também ali. sim. Isso é um tipo, né, de meditação que a gente com certeza pode considerar ativa, né? Ativa. Dependendo de onde, não sei como foi, né, o contexto, mas eu aprendi dentro de uma formação que eu fiz de rebirthing, né, de renascimento, né, de renascedores, Eu né? acho que é parecido com o rebirthing, com o Sim. renascimento. E tem diferentes tipos, porque tem o rebirthing, né, renascimentos que a pessoa não vai fazer uma hiperventilação, né? Porque ela aí não vai gerar, por exemplo, tetania, né? Que os dedos às vezes ficam. Então, assim, Fica tem assim. diferentes técnicas, né? Para diferentes objetivos, né? Assim, e, e já tem outros rebirthing que estão mais ligados com essa respiração, pode chamar às vezes respiração dos 6 chakras, né? De uma teoria do Reich ou do teoria do Age apropriada pelo Osho, né, mais para frente, ou essas teorias de integração, né, essa respiração contínua, né, de renascimento. E é isso, é um processo que você está oxigenando o cérebro. Então, é isso, né? O pessoal às vezes me pergunta, né, você não usa drogas? Eu não, eu respiro, né? Assim, então, Respira, assim, já tem muita informação, já tem, assim, né? Então, assim, é uma eu tô na loucura, mesma porque, categoria. Só de respirar já dá muitos claro, e é realmente acessos, né? E são processos emocionais, porque é um estado alterado de consciência mesmo, né? De você cheirar coisas, imaginar, sim, ver coisas, né? Então é um processo também, né? Toda uma Que traz. experiência, sim, com Sim. certeza. Então é importante que tenha alguém conduzindo, né? Então Conduzindo, é é. fora. Eu queria falar um pouquinho também com você sobre essa ponte de acesso, porque para mim, o que eu vejo, aí você me fala um pouco como você trabalha mais com ativa, o que eu sinto é que as pessoas que não meditam ainda não encontraram o meio de meditar ou a Claro. técnica que elas, porque a meditação é assim, é um remédio global, sabe? Assim, cabe para todo mundo e é gratuito, né? Assim, algumas têm Sim, que ser feitas com a condução, mas com o tempo de prática você consegue fazer sozinho. com certeza. Mas às vezes as pessoas, toda vez que eu começo a dar aula, começa a vir pessoas aqui no canal também, todo mundo me pergunta muito isso. Ai, minha mente é muito ansiosa, já é assim, eu sou ansiosa, eu Claro, não durmo bem, eu não consigo entrar em estado meditativo, o silêncio me apavora, pensar que eu vou ficar em silêncio, claro. que eu não vou pensar em nada, e só isso já me dá um estado. Agora, quando você está numa meditação ativa, a tua mente não tem essa oportunidade, né, de ficar, de falar, nem de falar com você, né? Porque ela Claro. tá ali meio perdida no movimento com o corpo e gera isso que você falou. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse acesso que a meditação ativa dá, principalmente para as pessoas que têm muita energia, que são Claro. ansiosas. Sim. Ah, sim, eu sinto que essa outra, digamos, meditação, outra fase que a gente pode pensar, né, que é o que a gente chama de mais passiva, às vezes as pessoas experienciam ela justamente logo após fazer essa ativa, né? Que é o estado de integração, que a gente pode chamar, né? Da meditação ativa, e a gente entra nesse estado, né? Então, tem uma meditação simples, também às vezes é conhecida, que é chamado de Gibberish,
também, né? Que é gibberish, no inglês é meio falar bobeira, falar qualquer coisa, né? Falar algo ininteligível, né? Você não consegue entender, né? No que a pessoa está falando. E isso talvez para mim é um dos exemplos mais fortes do que seria uma meditação ativa, assim. Porque é isso, meu cérebro está falando o tempo inteiro, eu não consigo parar de pensar. E essa meditação, né, eu vou te propor justamente isso. Eu vou assim, então tá bom, então a gente vai ficar falando, tá? Então, né, então é engraçado quando se faz em grupo também, porque é uma loucura. Então, porque a proposta é justamente isso. Então você entra, vou falar bem rapidamente, mas dar um exemplo, mas é isso, você vai entrar no Explica processo que de é fazer. legal o pessoal entender, assim, como que Sim, funciona. Pode então, ficar à vontade. exato. Tem várias meditações, vou explicar só essa do Gibberish, por exemplo, que é eu proponho, tem algumas fases, mas uma fase eu vou propor para a pessoa falar em Gibberish, que é o quê? É falar isso, ó. E vai. Então, assim, imagina, isso é super gostoso quando você faz numa sala com muita gente também. Então, é tipo, um Ecoa. monte de gente falando e ecoando, e aí você ganha um pouco mais de coragem às vezes, né? E fala mais alto e entra mais em processos, então são super interessantes. Às vezes eu faço ela em pausa, né? Sentado também, ou em movimento. Então, coloco a pessoa para andar também. Então, as pessoas andando e gesticulando, né? Então, é muito interessante, né? E um detalhe importante é você não pode pensar em algo que você está falando. Então não é como se eu estivesse querendo falar com você alguma coisa, eu estou traduzindo nessa palavra, De né? formular. Você tem que Você não deixar está vir o que formulando. vir, assim. Exatamente, você pega o som que vir e o legal de fazer em grupo é que tipo, se você escuta um som, se você faz, e eu vou conduzindo, você está fazendo um som muito agudo, experimenta sons mais graves, né? Tá. Né? Se você está fazendo mais grave, experimenta o agudo. Se você faz muito rápido, faz uns mais espaçados, né? Então isso muda e te cansa, na verdade. Que a gente fica às vezes 5, 10 minutos falando. É completamente cansa, você sai exausto. Então a hora que você pausa, é uma pausa de realmente você não quer falar, você não quer Tem que pensar, silenciar, você só tá ali. E você tá muito grato porque você tá em silêncio, né? finalmente, Então, assim. finalmente. E isso é gostoso também, porque a gente às vezes isso, nossa, né? A gente não consegue ficar em silêncio. Só que nesse momento que a gente pede essa exaustão, é nossa, finalmente eu consigo e posso ficar em silêncio. Então Né? isso é um exemplo, né? E isso dá para fazer de duplas, dá para fazer de trio. Então assim, são muito boas também essa meditação, porque a presença de outro te traz uma presença própria muito forte, também te dá uma âncora, né? Porque você com você mesmo, sei lá, você pode querer ou não ficar imaginando outra coisa, tal, sair. Agora, quando tem outro na sua frente, muitas vezes a gente faz meditação também olho no olho, isso é super desafiante, né? Nossa, Então, assim, mas é uma tensão, porque você tá aqui, pum, tô aqui pra você, sabe? Então, tá, você desviou, tô aqui, né? Então tem um outro ali. Então, os dois se ajudam, né? Então, são meditações super fortes e interessantes dessa maneira, né? Ou isso, meditações que a gente traz algum tipo de movimentos suaves ou de dança, né? Aí vem um pouco da minha parte de dança também que eu gosto de integrar, né? conta, conta como é a meditação com a dança, assim, quando ela. Como você faz também as tuas aulas de jam, né? De música, Sim. de dança Então, livre. Seria dança o- livre? Como é que você tem a chama? dança livre, né? Mas é especificamente até que eu trabalho mais é o contato e improvisação, né? Que a Contato e gente, improvisação. sim. E ela é super curiosa, porque a gente realmente vai entendendo como uma dança, uma meditação em movimento. No sentido que porque não tem passo, né? Não tem passos, né? A dança pré-definida, não tem quem conduz e quem é conduzido, né? Não é, por exemplo, tradicionalmente o homem que conduz, né? Então essa questão dos papéis, do gênero já muda também. E tem homens dançando com homens, mulheres. Então, porque é quase movimentar junto e até você meio que esquece que é uma dança, né? Então vira qualquer coisa, né? Porque o que importa é você estar com foco num ponto em contato. Você tá. Então isso é super curioso, porque estou pensando nisso, estou pensando naquilo, mas a hora que você está em contato com o outro, aqui é o ponto, o foco está aqui. Então, se eu mexo, eu posso te dar um pouco mais de peso, você pode resistir, você pode girar isso para um lado, você pode deslizar, você pode. Então, assim, vira uma brincadeira de o foco inteiro, a minha atenção tá aqui. Para onde é que a gente vai? A gente vai para aqui, a gente vai para lá, o que? Então, você trazendo um foco no movimento,
a mente consegue desligar um pouco. Então, Ah, a questão da meditação, isso é um erro muito comum, a gente pensar, na meditação você não vai pensar em nada. Isso não existe, assim, né? o Não é que cérebro você não vai para de pensar. funcionar, né? Exato, então Morre. não é isso, é que você vai trazer um foco muito específico. Isso é uma definição de meditação. Você vai trazer um foco muito específico, uma presença muito específica para algo, né? Aí o que vai ser esse foco? Aí varia muito, né? Então o foco pode ser a respiração, o foco pode ser uma diástole e sístole do coração, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser o seu movimento do pé, né? Cada parte do pé pisando no chão, que a gente estava comentando, pode ser o movimento do outro, pode ser o olho do outro, né? Ficar assim. Então, assim, o que será o foco? Aí que vem a variedade absurda, né, das meditações. E alguma delas vai funcionar para você, né? Assim, nesse sentido de é achar um foco para silenciar a mente. A mente não precisa mais se preocupar em estar ativa o tempo inteiro porque ela achou um foco, achou o que fazer aqui, né? Então Mas isso que esse é, é mais interessante também da ativa, porque é sim, isso, né? Às vezes você põe a pessoa, fora que essa postura para meditar também, né? Que a gente vê todo claro, almeja, o Buda sentado na montanha, embaixo da árvore lá, ela não é sim, uma posição não, ocidental, né? A gente, não, ao contrário, a gente tem até um encurtamento desses claro, músculos que abrem, né? isso, O nosso quadril ali, que auxiliam. Então, até pra gente, acho que é mais fácil fazer outro tipo de realmente movimento, né? Eu brinco até com os meus alunos e falo, depois da corrida, depois da atividade física, senta lá um pouquinho e para, com porque é a certeza, melhor forma, né? Você já tá com o corpo cansado. sim. E é um minuto que você para, né? É só até para pegar o fôlego. Eu brinco, você tá no meio da corrida, e tal, assim, tenta, né, para e fica um minuto em pausa. Pum. Tem muita movimentação interna do seu corpo, é super curioso. E você trazendo um foco nessa movimentação interna, você tem um foco. Você já parou de pensar em outra coisa, em conta para pagar, em quantos K você fez, né, na corrida. Então, assim, você tá ali, você tá nessa, nossa, tem algo ali, nossa, minha respiração, nossa, meu pulmão e tal. Uf. E é gostoso, porque é o seu corpo pulsando vida. Então você sente diferente, você traz uma tensão, né, uma expansão diferente. E isso, né, que você falou das posições. Eu falo, pode meditar sentado, é super ok, né? Meditar sentado, ou o que a gente faz sentado, que eu quero dizer numa cadeira, né? Então não precisa ser no chão daquele jeito com as É, pernas cruzadinhas, né? E muitas das meditações, né, tem as variações de em pé, que a gente faz em pé. Ah, só de estar em pé, dentro da dança, por exemplo, né, do contato e improvisação, que, querendo ou não, é um princípio de meditação usado como um princípio de meditação também ativo. A gente chama de small dance, né, de pequena dança. ó, Só de você ficar em pé, fechar os olhos, só de ficar em pé, fechar os olhos. Né? O pessoal fala que dá aula de parada de mão, eu falo que dou aula de parada de pé, né? parada de pé, ótimo. Porque só você tá parado de pé, né? O que está acontecendo? Você fecha os olhos. Tem mini ajustes acontecendo o tempo inteiro. Porque estabilidade absoluta não existe. Né? O tempo inteiro a gente está instável. É só porque a gente acostumou com algumas instabilidades que a gente pensa que a gente está estável. Né? Então, você está em pé, Tá, que é um trabalhão para ficar em pé. Né? A gente, desde tá. criança até ficar. Enfim, é um Gatinho trabalhão. muito. Ficamos em pé. Então, o pé, ele está transferindo pesos o tempo inteiro. É para o dedo do pé, para o calcanhar, é para a lateral interna, externa. Então, tem uma pequena dança acontecendo o tempo inteiro, seja pela expansão do tronco também, né? Por causa, né, do diafragma, o peito abre o pulmão. Então, o tempo inteiro tem uma pequena dança, você não fazendo nada, o corpo está movimentando. Ai, movimento. Então, se você trazer né, traz essa atenção para, nossa, o que está acontecendo aqui, sabe? Você começa a entrar, é uma onda passando no seu corpo. Já tem muito movimento, já tem muita dança. E aí você começa a observar que seu corpo já está dançando, sem estar fazendo nada. Então, e é uma meditação simples, você está em pé, você pode pausar. Eu até brinco, né? Ah, eu não tenho lá no meu, né, trabalho, não consegue. Vai pro banheiro, fica uns 5 minutinhos lá dentro, às vezes fecha a porta e em pé, sabe assim, se precisar, né? É um aterramento, é uma pausa, né? Tá estressado, então é super possível, né? Daquela.
respirada, né? Também é super importante Claro, fazer uma pausa, né? Tudo que a gente sim, faz assim muito com frequência ali, a mente não fica concentrada, já não tem mais essa habilidade, né? Vi claro, uma pesquisa que a pessoa, nós, humanos ocidentais, conseguimos ficar focado numa mesma coisa no máximo 45 minutos. sim, Então a gente precisa trocar, dar uma refrescada, senão a gente entra num automático mesmo, muito sim, rápido. Então até a aula, as horas de trabalho, é bom fazer essas pausas, né, que você sim. recomendou de sair um pouquinho mesmo, né, não ficar ali toda hora, pra gente ficar exposto ao automático, à mente, né, mal Porque gerenciada. é um pouco isso, é Vê a sair mente que do. brigou com o chefe, quando você vê a mente que fez isso, você, Claro, mas eu nem queria fazer isso, e saiu, porque você deixou ela por muito tempo sozinha. sim. Ficou ali. Muito massa. Bruno, fala também um pouquinho sobre esses efeitos no corpo, né? De como que é essa evolução do contato com o corpo ao longo dessa jornada pelas meditações ativas. Obviamente que eu sei que também, né? Vamos considerar aí a dança, a meditação Claro. ativa também, porque ela é. E eu sei que também você estuda, né? É mestre também em Tantra, então, assim, pode juntar tudo, né? Uhum. Um pouquinho para falar disso. Eu vou só te partilhar uma experiência minha. Quando eu Por favor. comecei, fui na minha primeira aula de yoga, eu não era uma pessoa que tinha muito contato com o meu corpo. E eu fui e eu senti partes do meu corpo que eu não tinha nem noção que existiam. Então, para mim, a yoga, a primeira transformação que me trouxe foi esse retorno de habitar o próprio corpo, sabe? De não sair só caminhando com ele sem saber. Eu era até muito desastrada. Hoje em dia, às vezes, sou um pouco, mas Hum, tem dias, né? Tem fases da lua que a gente fica um pouquinho mais. claro. Mas a yoga me trouxe, sabe, essa coisa assim, uma conexão com até os músculos pequenos do corpo, com Claro. cada cantinho. E eu comecei a me voltar a entender que essa era a minha morada aqui, né, na Terra, por hora. Então, comecei a valorizar um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Sobre, às vezes, as pessoas, essa junção, né, e esse valor da gente poder reabitar o corpo por essas experiências, essas meditações ativas tão impactantes no corpo físico. Sim. É, aí, cada um tem um caminho, né? Mas o meu caminho, né? Eu até brinco, e brinco no sentido de falar, mas foi a verdade mesmo, né? Eu aprendi a meditar quando eu comecei a dançar, né? Oh, que legal. Isso foi meu caminho. Eu já tinha 6 anos de yoga, né? De fazer yoga, né? Nas aulas assim. Mas para mim é uma prática mais física, assim, né? Entrava no Shavasana e tal, mas ok, sentia, né, uma calma, mas eu nunca, não sentia muito, eu sentia pouco, né, digamos assim. Não, entrei na posição, né, acessar esse local de estado de presença, né, assim, não. Era algo mais físico do que a gente pode chamar de espiritual ou de consciência, né, assim. Quando eu comecei a dançar, é isso, era todo o meu movimento precisava de uma presença. Eu comecei a acessar a cada dedinho, né? Um pouco que você está falando, cada parte do meu corpo tem uma presença. Ah, esse meu medinho daqui está conectado com o meu maléolo esquerdo, que está com a minha orelha aqui. Então, assim, todo tinha uma ligação. E, e no fundo, justamente isso também, né? É um foco no dedo, é um foco aqui, é um foco ali. Então, assim, eu não tinha tempo para estar pensando em outra coisa. Porque eu tinha uma presença que tinha que estar, né? Eu me escolhia estar numa presença muito grande no movimento do corpo, né? Então não tinha como estar pensando em outra coisa porque eu estava ali. E isso em danças mais rápidas, digamos assim, né? Mais dinâmicas. E aí depois, na hora que ia desacelerando, eu ainda mantinha essa atenção mesmo para danças mais lentas. E aí até, digamos, para dança lenta, que é a postura em pausa, né, do yoga. Que aí eu fui entender a postura em pausa do yoga é uma pequena dança, né? Ela não está estática, no fundo, né? Tem uma respiração. Você está respirando, você tem mini ajustes o tempo inteiro, né? Então, assim, aí foi que entender que yoga era dança na minha cabeça, né? Esse foi o meu caminho de Eu volta fio, né, caminho. para o yoga. E isso é importante, porque o corpo, muitas vezes, ele vai precisar de muita dinamicidade, muita velocidade, muita até explosão muscular, assim, né? Pá, eu preciso sentir o corpo movimentando ou vibrando, né?
porque isso vai despertar a eletricidade, o que o Reich vai chamar de bioeletricidade, né, do corpo. Então, é isso, a gente se torna mais elétrico mesmo, né? Isso é despertado, é uma excitação, o corpo se excita, assim, né? Então ele está mais ativo, ele está vivo. Nesse sentido que é uma meditação ativa também, ela ativa o corpo, você está vivo. E a hora que você pausa, o corpo ele tem uma possibilidade de integrar tudo isso. Então essa que é uma grande, essa que é a grande, o truque, né, digamos, né, a ferramenta é você realmente, igual a gente estava comentando, né, é um processo de certo modo de fadiga, de exaustão, de mais informação do que o seu cérebro consegue processar. Então, se é mais informação do que ele consegue processar, ele não vai conseguir pensar nem em outra coisa. Então, ele Tem está outra. ali. Tá completamente ali de tipo, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? E É aí uma nova aventura, né? Isso é vem todos ótimo. os medos, né? Tipo, nossa, eu não vou aguentar, não sou forte o suficiente. Ai, por que que eu me coloquei isso? Nossa, isso não faz nenhum sentido. Vem todas as dúvidas, né? As coisas mentais. E aí depois você se entrega e fala, não, é isso e é isso, não tem nem tempo para É o que pensar isso, porque senão eu não consigo respirar. Então, eu tenho que fazer. é o que eu tenho que fazer. Então, é super gostoso nesse sentido. Aí a hora que você volta e, bom, deita no chão, então acha uma pausa, né, que seja confortável, um shavasana, uma coisa nesse sentido. Então, o momento de integração das meditações ativas são muito importantes, porque é justamente isso. Se esse corpo tem muita energia, vamos usar essa energia, né, bota ela para mover e agora você pode meditar, né? Agora você também pode meditar em outra maneira, né? Então, isso é muito gostoso. E aí depois você começa a integrar, né? Então, as meditações agora, os movimentos você consegue interpretar como meditação e as pausas meditativas você começa a pensar que é movimento também, né? Então, você muda a percepção. Você não pensa, vou ficar parado em 10 minutos sentado. Nossa, tem um universo que acontece aqui. Mas às vezes precisa fazer esse caminho para entender e é super gostoso, né? Assim, Que interessante, que legal. Que legal tua trajetória também, né? De ter ido, né, buscar a dança para complementar. Tem até a prática de yoga dance, né, da Fernanda Cunha, que você dá aula, inclusive, no curso dela de sim, filosofia do yoga, não é? Paty que sim, me contou. sim, sim. Exato, a gente casa muito bem, né? Porque é isso, dou aulas lá, a maior parte de filosofia e teoria do yoga, mas também de dança, né? De contato e improvisação, né? Para dar esse gostinho também, né? Que é, Também aí. né? E a yoga dance também é uma meditação ativa Exatamente, ali porque tudo também. que vem depois é decorrente de bioenergética, que vem, tudo que vem depois, óbvio, cada um com as suas peculiaridades, mas é esse princípio básico que vem da bioenergética, de colocar o corpo em movimento, né? Colocar o corpo em movimento. Explica a bioenergética para quem não está habituado com esse Tá. termo. Então, isso é um termo que né? Antes de tudo, tem Reich, né? Wilhelm Reich, que é um psicólogo que vem da segunda geração pós-Freud. E o Reich, ele é um psicólogo que ele vai ser considerado bem polêmico, e tem que ser considerado polêmico mesmo, porque fez muita coisa errada também, mas fez coisas muito interessantes e pesquisas super interessantes. Assim como Freud, assim como vários outros, né, tiveram seus problemas. Mas a contribuição fantástica de Reich é porque ele vai começar a associar que os traumas, que os bloqueios, que as dúvidas, que essas mal-estar, essas ansiedades que a gente às vezes não sabe por que a gente está com mal-estar nessa sociedade, né? E, porque, óbvio, uma coisa é você tá ali passando fome, né? Outra coisa, sei lá, você ter uma vida relativamente boa, tranquila e tá com mal-estar, Ou ali né? com Tá com uma depressão, tá com uma ansiedade, tem algo que falta, sente um vazio da vida. Então, por que que isso acontece, né? Então, ele começou a ver o que que é preso, o que que fica preso no corpo, né? E o que que vai bloqueando o corpo, que ele vai chamar então dessas couraças. Então o corpo ele vai se enrijecendo pela maneira como a sociedade é estruturada, né? E nesse sentido, ele vai criar técnicas para tirar essas couraças, né? Ou seja, se o corpo está rígido, ele vai criar técnicas para, de certo modo, chacoalhar e quebrar essas couraças,
Então ele vai começar a chamar esses movimentos, tudo que libera isso de bioenergia. Então uma energia de vida, da vida, né? Então Que tudo estava bloqueada ali. que estava bloqueado, que está enrijecendo a vida no fundo, você está enrijecendo a vida, né? Então um movimento. Então você vai liberar. Então uma bioenergia, né? Bioeletricidade, perdão. E depois Pode ele vai mais. associar, Bruno, com o prana, com a energia vital que a gente fala na yoga, que então talvez ficaria ali prana bloqueado, né? Sim, Tem poder. que circular a energia por aí. E aí essas técnicas fazem com que a gente solte, libere o canal do prana, digamos assim. Claro, poderia ser uma interpretação do yoga a partir do que ele A está falando. partir tá. Obviamente ele não usou esses termos, né? Mas é isso, claro, né? Para a gente associar duas linhas. Mas isso, então ele vai falar de bioenergia. E nesse sentido ele vai usar então uma exaustão muscular, né? E exercícios de ativação, principalmente isso de peito, de quadril, né? Movimentos que a sociedade trouxe muita culpa, muita censura, muito tabu. Então a pesquisa do Reich, quanto mais ele vai fazendo, vai estar relacionado com a pesquisa de sexualidade, né? Que é o que a gente estava falando. Por que é isso? Porque a sexualidade é entendido como vida, né? Não sexualidade em termos de sexo só, né? Mas a sexualidade em termos de potência criativa, né? De É, uma energia produzir. que gera vida, né? Então faz todo Exatamente. sentido. Que gera vida. Então, nisso, ele vai entender que a quebra, né? Começar a chacoalhar e desconstruir, enfim, essas couraças, né? Esses bloqueios, passa por essa noção de liberação sexual, de algum modo. Então isso é extremamente polêmico. Então, ele que vai escrever o livro que vai dar o nome de revolução sexual. Ele que Olha, criou trouxe esse termo e ficou super conhecido esse termo revolução sexual depois, né, com outros contextos. Então imagina, ele está falando isso, começou a estudar na década, assim, estudar, produzir na década de 30, 40. Então, nossa, assim, é super super forte, inovador. super tabu, assim, né? É, E é isso. Então a meditação. a gente não Oi? vai entrar, aprofundar tanto nesse tema, mas até hoje o sexo é um tabu para nossa Com sociedade, certeza. né? E Sim. tem muito a ver com a nossa relação com o físico, com o nosso corpo físico, né? E com a meditação, né? Que a gente tem a ver com o que hoje a gente entende com Kundalini, que é uma pulsação de vida, né? A noção de Kundalini, né? E também não estava presente no Yoga Sutra. Isso é outro termo também para outra aula, mas no Yoga Sutra, se a gente pensar, ele tem uma visão muito cristã, quase, de culpa, de corpo, o corpo sendo algo ruim, até pecaminoso. Depois que vai ver o Shivaísva Kashmira, o Hatha Yoga, o Tantrismo, nele sim que o yoga vira o corpo vira esse templo, né? A união de corpo e mente e tudo mais, né? Mas é um trabalhão para chegar nisso, né? Então, Até não é ali o corpo era quase que ignorado, assim, não uma- ceda aos desejos, aos impulsos, o corpo atrapalha a mente no ah, processo com certeza, da yoga, né? Que sim. E aí interessante. por isso que as meditações eram justamente o quê? Tradicional, os asanas, né? Não existia asana em pé, essas coisas. Eram sentados. Você quer Sentados, ficar né? parado a maior parte do tempo ali. Né? Então a noção não existia a noção de Kundalini vem depois, com o Shivaísmo da Kashmira que a gente mencionou, né? Com o Tantrismo, e isso vai entrar no Hatha Yoga, e isso vai entrar no Yoga moderno, né? Que entra em todas essas conversas nossas que a gente está De tendo agora, né? aqui. Todas essas Então possibilidades de ter é uma acesso. história. Porque yoga nada mais é do que um estado de união. Então a gente pratica yoga para ficar cada vez mais tempo em meditação, né? Cultivar esse estado. E não que necessariamente a meditação ela fique só naquele. É importante que ela não fique só naquela 1 hora ou 2 que você Claro. dedica à sua prática, mas que ela permeie por toda a tua vida. Então que você cultive esse estado de yoga para o teu dia a dia, né? E é interessante que depois de um tempo eles tiveram essa sacada de que, tipo, opa, o corpo físico pode ajudar, depende do olhar, né, para isso. E é nisso que a gente está, né? Para concluir essa sua pergunta, é isso. Por isso que a terapia, né? Que eu também atuo, são isso. Eu chamo de o que se chama de terapia neotântrica, né? Ou terapias de sexualidade e expansão da consciência, que aí são justamente uma combinação de meditações ativas,
com movimentos corporais e, inclusive, com massagens e manipulações íntimas também, para realmente desbloquear essas áreas e potência e entender que o corpo inteiro pode ter prazer, né? O corpo inteiro pode estar vivo, né? E não somente uma área, né? Então, é entender o corpo como potência, né? E isso muda completamente a nossa Muda noção. total. Muda o viver, muda a vitalidade, né? Também tem tudo a ver com isso. Que massa, Bruno. E quando, conta pra gente quando que acontecem essas meditações? Como é que você está? Você está fazendo online? Sim, é, o que eu sempre trabalho, assim, né? O diário, assim, são as particulares, né? São as sessões particulares, né, que acontecem, porque eu acho que isso demanda uma Consegue atenção, né? aprofundar mais, né? Sim, então consegue aprofundar, é um tipo de sessão, né, uma terapia, é um aprofundar, né? E cada pessoa tem, né, o seu histórico e tudo mais, né? Mas o que a gente está fazendo agora, né, com a quarentena, comecei a fazer todo dia uma meditação, são 10 minutinhos de meio-dia, meio-dia e 10, de T-Ball, né? Ah, legal. Então, que é uma meditação que vem do Qigong, né, do Tai Chi também, mas que, de certo modo, ela é uma meditação ativa também, né? Então, por isso que a gente faz 5 minutinhos só também dela, né, assim. E é uma live, né? É uma live no meu Instagram, tudo, é só chegar, só olhar assim. E é super interessante também. A gente, que é o quê? Esse é um dos princípios que a gente vê depois das meditações também. A gente faz com as pernas flexionadas. Abre, né? Flexiona a perna, sustenta a mão em determinada postura e você sente esse corpo, né? Então você vai trazer essa atenção agora, porque você tem que sustentar essa postura, né? Por 5 minutos, né? Então não é fazer nada, né? Então tem que trazer uma atenção, tem que respirar, então te traz um foco, né? Te traz essa presença, né? Então isso acontece, depois só dá uma olhada no meu Instagram, então são todos os dias, inclusive finais de semana, né? De meio-dia a meio-dia e 10. E aí depois as outras também é olhar depois no meu Instagram. Eu tenho meu YouTube que tem vários vídeos também explicando, né? E tem algumas Legal. práticas também que dá para fazer individual. Aí é muito material que dá para ver. Que massa. Então depois vocês dão um check aí no perfil do Bruno, que tem todas as informações, e já amanhã já tem uma experiência também, né? Sim, Do meio-dia e 10, consegue provar um pouquinho do que é isso. Explica o Tibol para quem não sabe sim. o que é. Explica como é que funciona. Sim. O Tibol, eu só explicar essa meditaçãozinha que está acontecendo de meio-dia e meio-dia e 10. A gente vai chegar lá, eu vou passar a estrutura da meditação, vai ter uma musiquinha, a música termina e eu conduzo a saída. É bem simples nesses termos, né? O T-Ball, ela é uma prática que a gente vai fazer ela em pé, né? A gente faz ela em pé, depois vocês podem ver a postura. Os braços estão para cima e a gente está com as pernas flexionadas, né? O quão flexionadas, o quão abertas, o quão o braço, eu vou dando todas essas opções, vai depender da sua prática. Pode ser bem simples, né? Se você está começando, tem pessoas que ou não conseguem ou estão mais cansadas, pode até fazer numa cadeira, né? Se precisar também. É, então tem muitas variações assim, mas a gente fica 5 minutos. Então a gente respira em pausa, em pé, com a perna flexionada, que já pode ser super desafiante, né, para muitas pessoas, né? Depende de quanto você flexionar a perna também, né? É bem Muito, desafiante muito para qualquer desafio. um, na verdade. E, e é isso. E aí depois, então tem uma música também, a música é interessante, que é uma música um pouco mais gutural, então ela traz um enraizamento também, né, assim. E aí eu passo, dependendo do dia, eu passo um ou outro pranayama, uma ou outra visualização também, só para eu em um dia eu falar tudo de uma vez, porque às vezes é muita informação, a pessoa fica meio perdida. Então cada dia eu dou um detalhezinho a mais do T-ball, mas é super possível fazer, qualquer um pode fazer, né? Começar E aí. sim, é super simples, então isso é que é bom também. Então as pessoas passam, enfim, qualquer pessoa pode fazer mesmo, de todas as idades, então é super bom. Que legal. Então tá. Bom, então fica os seus contatos aqui também, tá marcado lá no post, eu vou repostar, tirar um print dessa live e depois também marco para o pessoal poder acompanhar. Ah, a Paty entrou agora, ó. Aí eu vi, não, ela entrou, daí ela saiu, acho que ela
que é? Tem relação com o chakra base? Ah, que ela perguntou, tá falando em relação ao Tibol, né? Futebol. Eu escolhi ela porque, sim, de certo modo tem relação com isso também, e porque isso, ela traz um enraizamento, né? Eu acho que ela é super simples e muito direta, assim. Então ela tem outras meditações que são explicações e tal, ou então você precisa ficar muito tempo nela para sentir algum efeito, né? Essa, assim, 5 minutinhos você Você já já sente, assim, porque é isso, tá com a perna flexionada. Mas se você não sentiu tanto dessa vez, na próxima flexiona mais a perna e com certeza você vai sentir. Então, assim, então ela é super efetiva, super rápida de explicar também. Então ela é bem prática, assim, eu gosto dela por causa disso. Ela tem um efeito muito direto e limpo, assim, dá pra ver na hora o que que é tipo isso, trazer atenção, né? Não tem como você não trazer atenção, para né? Sua isso. respiração muda, às vezes a perna começa a vibrar, né? Entra num processo ali de espasmos, né? Então, assim, é bem rápido e direto e traz um enraizamento. Então, muitas vezes eu dou justamente com o Dhyana Bandha e Mula Bandha, né? Para trazer justamente uma base nela. E ela é uma estrutura marcial, no fundo. Ela vem do Qigong e do Tai Chi, então ela traz esse enraizar mesmo, né? É uma base de se sentir o seu chão, né? Então, hoje, especificamente, eu sinto que é muito bom isso, né? A gente achar o nosso... Porque isso é muita informação, é muita coisa, a gente pensa e tal. Então, não, é uma pausa para Agora é estamos juntas virtual, né? aqui. É, Tem que aterrar. é bom, tem que dar uma aterrada. Então, eu gosto dela, assim. Que massa, interessantíssimo. Então tá, gente. Alguém tem mais alguma pergunta que está aí? Tem 10 pessoas que desde o começo tá por aqui e estão tão quietinhos. Dá uns minutinhos para aproveitar, senão vocês vão ter que perguntar direto pro Bruno Sim, depois pois nada. para saber. Sim. Eu olhei Bom, aqui, eu acho que ninguém perguntou, não. Acho que foi mais a Paty que mandou. Teve outros comentários mais pra cima, mas eu acho que não foram perguntas, né? ótima explicação. Aqui também muitos coraçõezinhos. Foi, hein? Deixa eu ver se Sim, surgiu alguma coisa agora. Não. Então tá, Bruno. Muito obrigada, viu, por você ter disponibilizado o tempo, trazido aí toda a sua sabedoria, teu trabalho para partilhar com a gente. E, bom, ficou o convite, né? Vamos fazer essa live, porque agora acho que tá todo mundo curioso para saber como é que é o Tibol. Tá sim. bom? Então agradeço muito também o convite, né? Seu foi ótimo, né? Então é isso, é um estimulando o outro, né? Então isso é super, super gostoso de estar participando e estar É, aqui. E isso vai gerando, né? Então, algumas pessoas vão te sempre. conhecendo, né? E vice-versa. Então, é ótimo estar aqui e estar trocando. Eu agradeço muito o convite. E essa Que legal. abertura também, né? Isso. E vai ficar, ó, vai ficar para uma próxima o Tantra. A gente vai cair já já também, então eu vou tentar ainda fechar para salvar. Mas Sim, assiste depois, ó, Vivi perdeu, mas assiste depois, vai ficar sim. salvo por aqui. E a gente vai agendar essa sobre Tantra, Vamos. vamos explorar ainda mais, porque o Bruno fala de vários temas interessantes para quem pratica yoga, para quem quer meditar e tudo mais, né? Com certeza. Querido, muito obrigada mesmo. Boa Namastê, uma noite. boa semana para você e muito obrigada para quem ficou aqui com a gente até agora. Tchau, Isso tchau. aí. Até mais. Até mais.